Passo agora a parte da mensagem que o nosso santo irmão Aldo também publicou aqui nesse boletim. Reconhecimento do povo apostólico pelo aniversário do irmão Aldo e pelo valor do seu ministério. No dia 31 de agosto, estaremos comemorando o aniversário de nascimento do irmão Aldo em todas as congregações. Os irmãos preparem uma programação especial alusiva a esta data e ao significado e valor do ministério do nosso primaz e profeta apostólico para a nossa igreja. Aonde for possível, realizem a comemoração no dia 31 de agosto, ou então no domingo, dia 29 de agosto. São decorridos 40 anos da data em que o irmão Aldo passou a exercer o seu ministério no governo da igreja. Representando a Santa Rosa entre nós, como profeta apostólico, em outubro de 1970, no segundo dia após subir aos céus, a Santa Rosa apareceu com toda a sua glória para o irmão Aldo, para prepará-lo como seu sucessor, para orientá-lo sobre os assuntos mais imediatos e para passar o governo da igreja para ele. Ela também o instruiu a respeito das medidas que se faziam necessário para o progresso da igreja apostólica, pequena ainda naquela ocasião. Financeiramente, a igreja era pobre e não contava com qualquer reserva em caixa. As reuniões da sede eram realizadas em um salão alugado na rua Tuiuti. O alojamento das irmãs ficava num barracão com acomodações simples e sem conforto. Tínhamos poucas congregações, todas instaladas em salões alugados e, em sua maioria, mal cobriam suas próprias despesas. Uma das primeiras providências tomadas em conjunto pela Santa Rosa e pelo irmão Aldo foi a organização da construção das instalações próprias para a sede e para o escritório administrativo da igreja. Como o caixa da igreja não dispunha de reservas, tudo foi feito com empréstimos que o irmão Aldo obteve de uma pessoa sua conhecida. A construção do templo e do escritório foi concluída num período de 11 meses, seguida da construção dos atuais alojamentos para as irmãs. Foram contratados mais horários para a retransmissão da Hora Milagrosa, inicialmente na Rádio Universo de Curitiba, que teve um alcance muito bom. O mais significativo é que o que mais se destaca foi o fato de não ter havido solução de continuidade no governo da igreja. Ou seja, não houve interrupção do governo de Deus, o Pai e de Jesus sobre o povo apostólico, graças ao ministério do primaz irmão Aldo. Assim, se não fosse este servo de Deus e profeta do tempo presente, não seríamos a igreja que somos. Nesses 40 anos do governo do irmão Aldo, o progresso da igreja apostólica tem sido notável. A nossa igreja superou contratempos de toda espécie, administrativos e financeiros. Progrediu em um número de congregações muito instalada em prédios próprios, conta com um escritório administrativo com instalações adequadas e com um trabalho bem organizado. Dispõe de estúdios de gravação funcionais e conta com diversos imóveis ao redor de sua sede, utilizados para facilitar o trabalho da igreja. O progresso da igreja tem sido muito significativo durante esses anos todos, tanto no aspecto espiritual e moral, quanto material. Hoje, contamos com 22 horários em diversas emissoras por todo o país para a retransmissão de A Hora Milagrosa, além de sites na internet para a divulgação da mensagem apostólica e da obra do Consolador. O ministério do irmão Aldo é de valor imensurável e indispensável para a obra da nossa igreja. Dependemos em tudo da graça da Santa Rosa, da sua presença constante em nosso meio, da presença de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria, dos santos apóstolos, dos santos profetas, enfim, de toda a corte celestial e dos santos e anjos, para que sejamos uma igreja vitoriosa a cada dia. Tudo isso é possível através do irmão Aldo, e porque contamos com o seu precioso ministério de mediador da graça divina em nosso favor e intercessor perante o poder dos céus, em favor daqueles que assim confiam e que merecem esta divina graça. Nós, como povo apostólico, queremos estar sobre esse grande poder em todos os momentos da nossa vida. E para isso dependemos da intercessão do irmão Aldo, das suas revelações,
da sua sabedoria em ensinar a regra do bom viver, da boa moral, dos ensinos doutrinários e dos seus sábios conselhos. Os obreiros dependem de sua inspiração para realizar um bom trabalho, seja na atividade de pregador, de regente, de corista, de diácono ou de diaconisa, enfim, para servir bem a igreja. As famílias, os filhos, os casais e muitas pessoas que creem na obra da igreja também dele dependem. Todos nós, individualmente ou em conjunto, dependemos das bênçãos e da proteção do irmão Aldo. Assim reconhecidos, somos gratos pela felicidade e pela glória que Deus, o Pai, Jesus nosso Senhor, o Divino Espírito Santo, Maria Santíssima e a Santa Rosa nos concederam de sermos dirigidos e orientados pelo nosso irmão Aldo, o primaz e profeta apostólico. Como homenagem pelo aniversário de seu nascimento e por tudo quanto realiza em benefício da obra apostólica e para o reino dos céus, prestamos ao nosso irmão Aldo todo o nosso louvor e gratidão. Somos gratos também a todo o poder celestial pela existência deste servo de Deus. Assim, neste boletim, o nosso santo e querido irmão Aldo. Prezados irmãos, quero agora, nesses minutos que nos restam, juntamente com os irmãos, meditar nestes ensinos, meditar nestas palavras do nosso santo irmão Aldo. Nós meditamos na quinta-feira, nós meditamos na reunião de ontem sobre a vida, sobre o poder. Nós falamos sobre o valor, conforme ele nos mostra neste boletim, do seu ministério. Nós citamos palavras do Evangelho do nosso Deus, que nos dá esta confirmação e que nos faz a cada dia do nosso viver compreendermos melhor a natureza do Espírito deste servo de Deus, porque nós aprendemos, nós sabemos que verdadeiramente Deus o Pai, através do seu grande amor, através do carinho especial que ele tem, conforme lhes mostrei ontem e na quinta-feira pelo ser humano, ele tudo fez e tudo tem feito no objetivo de resgatar para ele aquilo que ele formou, aquilo que ele criou com tanta sabedoria, com tanta perfeição, com suas próprias mãos. Quando deparamos com uma palavra viva e poderosa como esta, que sabemos que ela vem dos céus, isso nos faz bastante feliz, nos faz praticamente em uma data como esta que iniciamos hoje, o dia 1º deste mês de agosto, onde nós temos o conhecimento que é o mês do aniversário daquele ser especial, formado entre os homens, que foi dotado de unção, que foi dotado de virtude por Deus, e ele nos entregou, e entregou como o presente mais precioso que a raça humana pôde receber e que está recebendo nesses dias atuais. Eu lhes digo que já estamos, não é que vamos entrar, que já estamos em festa a partir de hoje, porque a razão para isso, a vida do nosso santo e querido irmão Aldo. Mas é preciso, irmãos, é preciso compreender a natureza do Espírito deste santo, exatamente porque ele é a semelhança pura, viva e real da vida terrena de Jesus. Ele é a semelhança pura. E ele tem nos falado, ele tem nos ensinado todas as semanas, ele tem nos alertado todos os dias, através de mais de 20 programas radiofônicos,
conforme ele cita neste boletim, ele tem falado aos nossos corações, e ele tem falado com o mesmo objetivo de Deus, com o mesmo objetivo, aquele objetivo que Deus criou o homem, aquele objetivo que ele criou a mulher, santo, puro, foi para tê-lo assim. E quando digo que é preciso compreendermos, buscarmos entender a Ele, buscarmos conhecer a Ele, é porque muitas vezes Ele precisa falar conosco como Jesus falou com Tomé e com Felipe. Ele precisa usar muitas vezes um pouco mais de sua autoridade e nos falar: Tomé e Felipe, há quanto tempo estão comigo e não me conhecem? Jesus precisou um dia falar assim com aqueles servos dele. Por quê? Porque faltou algo que talvez eles não tivessem compreendido, que talvez eles não tivessem entendido naquele momento, que foi as palavras de Jesus quando ele disse: eu sou o caminho, quando ele disse: o caminho por onde eu vou vós conheceis. E nós sabemos, porque o irmão Aldo nos diz todo dia, e nós sabemos, estamos concluídos daquilo que sabemos, porque nós sabemos que ele é o último profeta de Deus. Nós sabemos que o Pai o formou e que deu esse dom. Mas acontece que muitas vezes nos tornamos falhos, muitas vezes não sabemos fugir, que é exatamente o texto que tirei hoje pela manhã, quando estudava, preparando, adequando a este boletim, para podermos compreender ainda melhor o ministério do irmão Aldo. Porque quando eu digo que ele é semelhante a Jesus, ele segue as palavras de Jesus, ele prossegue o seu ministério terreno, e as palavras de Jesus ali contidas dentro daquele evangelho se constituem nas palavras do irmão Aldo hoje para nós. E esta palavra fugir, foge, é uma palavra forte, muito forte dentro das Sagradas Escrituras, muito forte mesmo, porque quando ele falou de fugir, quando ele falava de fugir, foge, ele não falava por falar, para fugir, como se fosse covarde, não, mas Jesus ensinava a fugir, a ir para um lugar onde você pode pedir socorro, onde você pode pedir reforço, onde você encontra toda a segurança para a sua alma. Para a sua alma. É dessa segurança que Jesus falou. Irmãos, nós hoje vivemos em um mundo onde nós colocamos alarmes nos carros, colocamos alarmes nas motos, colocamos grade nos vidros, colocamos cadeados nos portões, onde nós nos trancamos, vivemos muitas vezes correndo, até mesmo saindo da sociedade por questões, pelo medo do roubo, fugindo daqueles que roubam a sociedade. Mas muitas vezes nós não fugimos daquele que faz o maior estrago na nossa vida. Nós não fugimos muitas vezes deles. E Deus, o Pai, Ele sempre preparou alguém para ir à nossa frente e nos mostrar o caminho e ensinar para onde devemos fugir. Quando Ele disse foge, Ele determinou um lugar para onde fugir. Ele mandou alguém na frente primeiro. Foi assim desde o início. No livro de Gênesis, o autor sagrado diz, ele mostra dois contextos de grande destruição, onde Deus, Ele preservou, Ele mais que urgente, Ele observou primeiro a família, aqueles que temiam a Ele, aqueles que eram perseverantes. Nós vemos em Sodoma e Gomorra, Ele destruiu aquele lugar, mas primeiro, o que foi que Ele fez? Ele tomou a providência, mandou quem? Ir lá e falar com Ló. Pegue tua mulher, pega tuas filhas, teus genros, e eu te mostrarei o lugar por onde você deve sair. Vamos comparar com Noé, depois de uma outra destruição de grande porte, no dilúvio.
preparou ele e disse: fala, coloca na arca tua mulher, tuas filhas, teus genros, coloca tua família. Hoje não é diferente. Deus nos deu um profeta que tem preservado, que tem lutado pela minha, pela tua, pela salvação da família, pela salvação da família apostólica. Noé, nem todos da família se secou. Alguns achavam que ele era louco, chegaram a afirmar isso. E o que foi que aconteceu com eles? Pereceram todos. E o que o nosso Deus fez nesses dias foi entregar para nós um profeta, um santo profeta, que nos dirige, que nos guia e que nos fala a cada momento as palavras de Jesus. Foge. Mas foge de quê, pastor? Do pecado, da maldade, do mundo, dos vícios, da tormenta. Mas como posso fazer isso? Fugindo para a igreja, vindo para a igreja, porque Jesus, ele disse assim: salva-te se quiseres conservar tua vida. Salva-se se quiseres conservar tua vida. Não olhe para trás. Foge para a montanha e não perecerás. Foge para a montanha e não perecerás. Foge para o alto. Porque do alto você vê tudo o que acontece lá embaixo. É fácil enxergar. Por que o apóstolo São Paulo, pregando aos Colossenses no capítulo 3, versículo 1, ele diz: buscai as coisas do alto. Porque, irmãos, todos nós precisamos buscar essas coisas do alto. E quem é que nos traz as coisas do alto? É o nosso profeta. Não é o irmão Aldo quem busca, não é ele quem traz para nós, não é ele a fonte de sabedoria que reina sobre a nossa vida, não é ele que vai à montanha, simbolicamente falando, porque Jesus mostrou isto também assim. E eu digo mais aos irmãos: todos, não tem na Bíblia um verdadeiro homem de Deus que ele não passou pela experiência da montanha. Não tem. Todos passaram pela experiência da montanha. A experiência da montanha é a experiência de buscar no alto, de buscar em Deus a sabedoria. E eu lhes digo: Noé, onde foi que ele encontrou lugar para ele atracar a sua arca? No momento em que já estava tão desesperado, só via aquela imensidão das águas? Não foi lá no Monte Ararat? Foi no monte. Abraão, quando precisou curar o seu coração devido ao que havia feito com aquela mulher, onde foi que ele buscou? Onde é que ele foi buscar a Deus? Onde é que ele procurou? A Bíblia nos diz que foi lá no Monte Javé. Moisés, quando precisou falar com Deus, onde foi que ele encontrou? No Monte Sinai. O profeta Santo Elias também, da mesma forma, para receber o que recebeu. Aonde é que o profeta Elias foi receber? No Monte Horebe. E assim foram, irmãos, os dias dos verdadeiros homens que buscavam a Deus. E hoje não é diferente. Hoje precisa ser aqui. É aqui nesta igreja onde nós encontramos hoje aquele que foi preparado. Inclusive, Jesus, lá no Monte Jericó, o que aconteceu? Ele foi tentado. Foi a maior luta dele. Onde foi a maior luta de Jesus? Não foi no monte? No Monte das Oliveiras foi preso. E no Monte Calvário ele nos dá a vida. Ele nos dá a vida no monte. Portanto, irmãos, nós precisamos buscar. Mas buscar onde existe, onde é a fonte que jorra constantemente na nossa vida. E onde é que ela está? Aqui. Por isso foi que Jesus ensinou: não fuja para um lugar qualquer.
fuja para a montanha. Esse fugir que Jesus nos fala, não é um fugir de covardia, é um fugir de sabedoria, é um fugir de pedir reforço, é um fugir de buscar a Deus. Por isso ele diz, fuja para a montanha, fuja e não perecerás, fuja e não vai sofrer, fuja, porque vindo para a montanha, vai aprender, vai receber uma palavra que ela é viva, que ela é poderosa, que ela veio dos céus, esta palavra que recebemos. Somente com a unção, com a virtude, com os dons de Deus, é que se torna possível, é que foi possível chegar aonde esta igreja chegou, enfrentando as lutas que ela enfrentou, as dificuldades que ela enfrentou, e onde ela está, ao nível que está, diante do reino dos céus. Conforme lhes falei há pouco, é um dia especial hoje para nós. Da mesma forma, quando nós chegamos no mês de dezembro, que entra o primeiro dia de dezembro, o mundo vive aquele clima feliz por ser o mês do nascimento de Cristo. Eu lhes digo, irmãos, que nós, o povo apostólico, nós que fomos escolhidos por Deus, conforme lhes mostrei ontem, apontados, escolhidos por Jesus, temos que ter esta felicidade, porque é de um grande valor este mês para nós. Foi o mês que Deus escolheu para nos dar este profeta. Foi o mês que Deus escolheu para nos dar uma grande bênção, para fazer a diferença nesta terra. Mas é preciso crer, é preciso ter fé, porque eu lhes digo que este grande servo de Deus, ele está preparado para nos abençoar, ele está preparado para nos dar vitória sobre vitória, e eu lhes digo, só depende de nós. Se fugirmos do mundo, fugirmos do pecado, fugirmos das coisas que nos vêm, das tentações que nos assolam no dia a dia, dos erros, de tudo quanto esta igreja, o Espírito Consolador e a Santa Vó Rosa têm nos mostrado, juntamente com o irmão Aldo, que nós devemos de fugir. É preciso que assim seja feito. Para quê? Para no momento em que nós clamarmos, para que no momento em que nós pedirmos por Ele, clamarmos por Ele o seu nome, Ele possa nos atender e nos dar. Porque eu tenho certeza de uma coisa, e os irmãos também têm, eu sei disso. O irmão Aldo, o que ele mais tem em seu coração é o desejo de dar bênção, é o desejo de abençoar. Faz parte do teu ministério, do seu ministério, faz parte da atribuição que ele recebeu de Deus. Ele foi formado para isso. Deus formou ele para isso, para nos abençoar, para abençoar o povo. E ele quer abençoar, e não há medida. O mais interessante, o mais importante, o mais bonito que eu acho quando prego neste assunto do poder do irmão Aldo, é de saber, poder mostrar à igreja que não há limites. Não há. Quanto mais merecer, mais ele abençoa. Deus não colocou limite para dar a sua bênção àqueles que merecem. Ele não pôs. Quando nós observamos a unção do Santo Eliseu, quando Santo Elias, que todos sabem, não tenho tempo para aprofundar no assunto, mas quero mostrar para concluir o sermão. Quando Santo Elias estava lá no Horebe, e o pai mandou que ele voltasse, que ungisse inclusive Eliseu para ser profeta em lugar dele. E os dois caminhavam ali, por aquele caminho, um conversando com o outro. E o profeta Santo Elias falou para ele a atribuição que ele estava recebendo, a unção que ele ia receber. E falou para ele:
Eliseu, pede de mim o que você quiser. Olha que palavra de um profeta. E um profeta que, aliás, o único a semelhança de Jesus, que não foi encontrado o corpo na terra, que foi arrebatado. Seu corpo não ficou na terra. Imaginem o poder deste profeta. E ele falou para Eliseu: pede de mim o que você quiser. O que foi que Eliseu pediu? Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. O dobro, irmãos. O que aparece isso para nós? Eu disse, parece. Olhando, parece um egoísmo. Um profeta santíssimo como aquele pedir o dobro. Mas não era, não. Ele sabia o que ele estava pedindo, porque ele merecia. Elias disse para ele: coisa dura me pediste. Olha o que o profeta disse: coisa difícil você me pediu, mas se você me ver partir para a glória de Deus, assim será feito. O Evangelho diz que eles não andaram muito. Veio a carruagem de fogo e levou o profeta Elias. Eliseu ainda precisou puxar a sua capa, porque ele precisava dela para ferir o rio, para atravessar de volta. O que significa isso? Eliseu recebeu porção dobrada do Espírito de Elias sobre ele. Ele recebeu esta virtude. E é tanta verdade que a Bíblia mostra que ele recebeu, que nós podemos provar, o Evangelho prova que ele recebeu. Por quê? Tantos anos depois, quando houve aquela revolução, que cavavam as valas para enterrar os corpos lá, um daqueles corpos tocou na ossada de Eliseu que estava ali e foi ressuscitado. Imaginem se ele não recebeu. Irmãos, o Deus a quem servimos, o Espírito Consolador a quem nós tanto amamos e nos dedicamos e entregamos a nossa vida, Ele deu poder semelhante a este, maior, para o santo irmão alto. Ele tem este poder. Ele recebeu de Deus. E eu ainda digo com muito mais eficácia, por quê? Porque vamos ver a população do passado, vamos ver o profeta Moisés, santo, ungido, preparado, grande profeta do nosso Deus, foi denominado a libertar um povo lá no Egito. E o irmão Aldo está libertando alguém só no Brasil? Não, ele foi formado por Deus para libertar o mundo. O mundo, não há lugar, não há território, o mundo inteiro. Onde quer que alguém busque, que alguém fuja do pecado, Ele está para salvar. Ele está para dar a sua mão poderosa e resgatar e trazer para Jesus. É muito importante, irmãos. É muito importante que creiam. É muito importante que deem valor ao ministério do irmão Aldo. Volto a repetir o que disse ontem. Ele é como o ar que respiramos. Sem ele, sem o ar, não há vida. E sem o irmão Aldo nós não somos ninguém, nós não somos nada em absoluto. Nada. A nossa vida não terá sentido. Mas com a sua bênção, com a sua unção, com a sua proteção, eu lhes digo, nós somos muito. Por isso vamos sempre ir para o alto. Sabem por quê? Porque Deus não fez o homem nem a mulher para ir para baixo, para se enterrar, não. Ele fez para ir para o alto, para ir para cima. E com Ele nós vamos. Com o irmão Aldo nós vamos. Com a Santa Avó Rosa nós vamos. Basta-nos querer. Se lembrem daquilo que eu disse ontem. Deus quer. Jesus quer. A Santa Avó Rosa quer. O irmão Aldo quer. Mas nós precisamos querer. Porque eles tudo querem fazer, mas nós precisamos querer. Nós precisamos aceitar a condição de ser santos, representantes do reino dos céus nesta terra. Creio nesta verdade.